Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa aqui semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje... Baguncinha. Hoje o programa tá sensacional. A gente já começa aqui combalido. Não é nem no combalido, é nós que estamos combalidos. Com o índice Bovespa bateu aí recorde nessa semana, passando dos 142 mil pontos e fechou com uma alta expressiva aí de mais de 2%. E o ETF, a UVP11, que replica o índice fundamentalista AFD, também subiu nessa semana mais de 2%. E aqui você confere aqui também o resumão dos principais indicadores econômicos, mas vamos logo pro que interessa, que tá muito oba-oba aqui. A gente começa com essa semana cheia no mercado financeiro, a Faria Lima um pouco mais vazia devido às prisões, teve baguncinha com as tarifas, ameaça de novas sanções dos Estados Unidos, o cerco fechando ainda mais pro Bolsonaro e mais uma treta pesada do Trump com o Banco Central americano. Mas a gente já começa aqui com a notícia que assustou o Brasil nessa quinta-feira, então. A Receita e a Polícia Federal fizeram uma operação gigantesca com mais de 1.400 agentes para cumprir mandatos de prisão e de busca e apreensão num escândalo que mostrou o tamanho do poderio econômico do PCC. Ele movimentou mais de 50 bilhões nos últimos 5 anos com um esquema no setor de combustíveis que pegava todas as etapas do processo. Desde a adulteração de etanol, que é uma etapa muito importante do processo de criação de combustível no Brasil, a compra de usinas, toda a parte logística e o uso de 1.000 postos de combustível adulterado em vários estados brasileiros. Lembrando que eles conseguiram comprar esses postos de gasolina se aproveitando da crise de 2020, quando muita gente estava ficando em casa, os postos estavam com dificuldade financeira porque o pessoal não estava abastecendo, não estava gastando gasolina, o mundo todo acabando, o PCC com dinheiro infinito, porque droga o pessoal estava comprando ainda, aproveitaram do seu dinheiro aí que fuma uma que cheira um pouquinho para poder comprar os postos de gasolina tudo e montar uma expansão da quadrilha. E depois de uma rede sofisticada montada por eles aí para lavar o dinheiro e sonegar 8 bilhões de reais em impostos, com a ajuda de um banco digital que também pertencia ao PCC, que ocultava todas as operações e até fundos de investimento negociados na bolsa aí, a maioria da gestora Reag, aquela mesma que tinha feito a manobra para assumir o controle da Get Ninjas, né? E ela ofereceu 500 milhões pro Vila Nova, né? No dia anterior eu vi isso. Ah, é? Aham. A Reag tava tentando comprar o Vila? Aham. Meu Deus, então a Reag aí tava tentando comprar também o Vila Nova, ainda bem que a gente escapou dessa, né? Será que ia ter a patrocínio? PCC no uniforme já é vermelho. Eram investidores de São Paulo, nem tinha visto o nome da Que gestora. loucura, cara. Então eles fizeram essa manobra aí pra assumir o controle da Get Ninjas no início do ano passado, pra depois mudar o nome e as operações da empresa sem precisar fazer um IPO na bolsa. Então fizeram tudo de forma discreta. E pra que ter um IPO na bolsa? Já pensou nisso? Porque você pode ali usar alguns insumos pra emprestar suas ações e tal. É muito mais fácil lavar dinheiro se você tem uma empresa de capital Pode aberto. fazer aumento de capital sem pegar dinheiro emprestado com o banco. Exato, várias coisas muito interessantes aí, né? E eles tinham o próprio banco, então um sistema bem complexo aí. Como é que ficaram os administradores dessa companhia agora? Fica aí a pergunta. Por causa dessa operação, o governo decidiu imediatamente que as fintechs vão ter que cumprir as mesmas regras dos bancos tradicionais, ou seja, empresas como Nubank, Inter, C6 e PagBank vão ter que divulgar os nomes das empresas e pessoas que até agora podiam ficar escondidos em algumas transações. Então ficou meio complicado aí. E outro ponto interessante pra gente observar é que se a polícia conseguir acabar com esse esquema do PCC, isso vai trazer muito mais competitividade pro setor de combustíveis, né? O que é bom para várias empresas da bolsa, como a Raízen, a Vibra e o Grupo Ultra, que são todos concorrentes do PCC aí. Inclusive a Vibra é o grupo Redrondo do Poço Ipiranga, né? Então você vê a que ponto chegou. Inclusive a notícia ajudou as ações da Raízen, que já vinham subindo forte depois da empresa vender mais 2 usinas de açúcar e etanol por R$1,5 bilhão de reais para comprar uma empresa de cocaína, também afetando o concorrente. Brincadeiras, não vão fazer. Mas imagina a Raízen divulgando, estamos comprando operações de cocaína para poder impactar aqui e brigar com o PCC, né? Aproveitar esse Oportunidade de mercado aí. Então a gente consegue ver que essa operação era bem complexa aí do PCC. Inclusive tem muita gente acusando o Nicolas ali por ele ter divulgado o vídeo do Pix, mas uma coisa tem nada a ver com a outra, né, gente? Como é que ele ia imaginar o sistema financeiro inteiro está sendo utilizado para esse tipo de coisa? E outra coisa, se também não tivesse Pix não ia mudar nada, tá? Não é esse sistema facilita, mas os caras poderiam ter usado Bitcoin, poderiam ter usado Ethereum, etc. Não vale a pena a gente cancelar a nossa privacidade para poder ter acesso às informações dos marginais. Porque se criminoso cumprisse a lei, eles não tinham nem arma, né? Então não faz muito sentido você criar a lei pensando em criminoso, porque criminoso vem do ato exatamente de não respeitar as leis. Agora, se você quiser fazer investimentos aí no Brasil, vale a pena você analisar o momento atual que a gente está vivendo. Cheguei a fazer alguns vídeos aqui essa semana falando dos momentos, do que a gente tem como fazer, e a gente está numa das melhores janelas de todas. Já viu o Ibovespa tendo algum destaque aí no mundo inteiro, é a bolsa que mais subiu e vale a pena você aproveitar esse momento. Se você quiser entrar como investidor aí em vários projetos que estão descontados, vale a pena você se matricular na UVP, a UVP.com.br.
vp.com.br, que a gente vai te ajudar com isso aí. Lembrando que se você não aprender, a UVP devolve 100% do seu dinheiro. E a nossa Bolsa de Valores também continua digerindo devagar os efeitos da tarifa dos Estados Unidos sobre exportações brasileiras. A gente teve mais ameaças do Trump nessa semana aí. Ele disse que vai colocar mais taxas nos países que aumentarem os impostos sobre as empresas de tecnologias americanas, e isso foi um recado também pro Lula, porque o Brasil tá avançando rápido para regular as redes sociais, o que bate de frente com essas empresas chamadas de Big Techs, como a Meta, dona do WhatsApp, Instagram e Facebook. E WhatsApp, inclusive, agora que vai começar a ter anúncio, né? E o Google, que também é dono do YouTube. O Lula voltou a dizer que empresas estrangeiras precisam, abre aspas, respeitar as leis do Brasil, fecha aspas. Mas se nem as empresas brasileiras, né, como o PCC, estão respeitando a lei, por que as empresas de fora vão respeitar? Não faz muito sentido. Mas o projeto de lei mandado pelo governo para o Congresso deu uma amenizada no tom, prevendo o bloqueio das plataformas sem ordem judicial só em casos extremos. Enquanto isso, o Brasil segue com a tarifa máxima de 50% e o governo está ensaiando aplicar a lei da reciprocidade. Mas sem pressa. O primeiro passo foi dado nessa semana, com o Lula acionando a Câmara de Comércio Exterior, que é composta por 10 ministérios e vai ter 30 dias para dar uma resposta sobre uma possível retaliação aos Estados Unidos. Tá com bastante calma, né? Como medida paliativa, o governo tá preparando aí uma segunda fase do programa Brasil Soberano, dessa vez para dar crédito mais barato e socorrer os fornecedores das empresas afetadas pelas tarifas. O Andrade disse que, por enquanto, o tarifaço está machucando só um pouquinho, que a gente tem condições de enfrentar, mas a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos já está prevendo que as exportações do setor devem zerar a partir de setembro. Lembrando que os Estados Unidos representam 26% desse mercado, num total de 300 milhões de dólares por mês. O ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, está falando que o Brasil pode perder 330 mil empregos por ano, e todo esse movimento tem obrigado o Lula a buscar novos parceiros comerciais. O Brasil voltou a conversar aí com o Canadá e renovou um acordo comercial com o México, depois de 20 anos aí sem acordo comercial específico. Muito bom, né? Pelo menos isso aí serviu. Focando nas áreas de defesa, saúde e agronegócio. Você me enganou. Achei que viria palmas e aplausos. Ei. O testa de ferro do Lula, o Geraldo Alckmin, o vice-presidente do Brasil, disse que essa relação com o México é um ganha-ganha. E até o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, tem mexido o pauzinho dele para tentar ganhar com essa treta do Brasil com os Estados Unidos. Ele recebeu uma delegação japonesa que quer investir nas chamadas terras raras aqui no estado de Goiás, que tem uma fatia importante desses elementos essenciais para a indústria de tecnologia. E é uma das poucas regiões fora da Ásia aí que já está explorando, principalmente no projeto Serra Verde, Minasul, que tem sociedade americana, né? Que extrai elementos aí como neodímio, praseodímio, disprósio e térbio. Inclusive, o Caiado é pré-candidato à presidência da República em 2026. Então isso acaba dando mais visibilidade para ele também, que tá precisando, né? Porque Goiás quase não tem habitante. Mas lembrando que o Valdemar Costa Neto tá batendo o pé que o candidato do PL ainda é o Bolsonaro, ou quem ele escolher, caso ele não esteja elegível, que é a hipótese mais certa, né? Porque mesmo com a popularidade do Lula voltando a cair e o Tarcísio já ganhando aquele volume, né? Num segundo turno, de acordo com a pesquisa Atlas, dificilmente o Bolsonaro vai se livrar do processo do STF, a não ser que façam alguma coisa aí, né? O julgamento vai começar na terça-feira e para tentar impedir qualquer possibilidade de fuga, o ministro Alexandre de Moraes mandou agentes fazerem um monitoramento de 24 horas no condomínio em que ele mora, em Brasília, atendendo a um pedido do líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Farias. Mas o Bolsonaro foi visto aqui, ó, jantando num restaurante vestido de mulher. Aqui você tem essa brincadeira, fake news. Você viu essa foto? Num vídeo de uma mulher. Ela é igual ao Bolsonaro. É impressionante. Já a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse que essa foi mais uma humilhação para o marido. Depois disso, o Lula falou que a população precisa se preparar bem para as eleições do ano que vem e ele não vai entregar o país de volta para aquele bando de malucos. O Lula também renovou aí o mandato do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que inclusive é um dos alvos do governo Trump e também está proibido de entrar nos Estados Unidos. E nessa semana foi a vez do ex-ministro do STF e atual ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, também de ter o visto cassado. É todo mundo, cara. É todo mundo. E o Felipe Neto foi lá e apagou os tweets tudo falando do Trump, para evitar. Pensando bem. Pensando bem, vou entrar nisso é nada, né? Eu tô na mesma também, Felipe Neto. Eu apaguei os meus tudo falando do Trump. Um abraço pro Laranjão aí. Diz aí, Donald Trump é foda. E o Lula não gostou nadinha, ficou chateado. Diz que isso foi feio, irresponsável pro pai do Trump. Quem tá de mal do Trump também é o digníssimo Alexandre de Moraes, grande Alexandre, que tá com o gabinete desfalcado depois da saída do ex-assessor dele, o Eduardo Tagliaferro, que teria causado a debandada de outros auxiliares, de acordo com a revista Oeste. O Tagliaferro foi pros Estados Unidos porque já virou alvo da PGR, e lá ele tá fazendo algumas sérias críticas aí sobre a atuação do ministro no departamento que ele comandava. Mentindo, né? Certamente mentiroso. Mentiroso. A tal assessoria especial de enfrentamento à desinformação no TSE, ele comandava
tava lá. Ele, inclusive, teve várias conversas antigas vazadas na chamada Lava Toga 2, que mostra supostas ilegalidades cometidas nas prisões de 8 de janeiro. Supostas, é claro. Ele confirmou que vai participar por videoconferência em uma audiência no Senado, organizada pela oposição, para discutir a atuação do ministro. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está sendo pressionado a pautar pedidos incorretos e irresponsáveis de impeachment do Xandão, disse que o caso está em análise no departamento jurídico, mas que é dele a palavra final sobre a abertura do processo. Ou seja, não vai dar em nada. O ministro Gilmar Mendes voltou a defender o colega. Diz que o Xandão não cometeu nenhum abuso e que a história, abre aspas, fará justiça, fecha aspas, com ele. E nosso queridíssimo ministro Andrade criticou a aplicação da Lei Magnitsky, diz que o Estado brasileiro tem que amparar e proteger a soberania. Belas palavras, principalmente na semana que o PCC é descoberto aí com 50 bilhões, né, de movimento, não estamos soberano mesmo. E sabe o que eu fiquei pensando durante esse vazamento aí? Eu vou falar uma coisa aqui que eu tô até pensando de verdade. Assim. Talvez se o PCC tomasse conta do Brasil, era mais organizado. Olha a organização desse crime. Vê se vocês não estão com superávit. Vê se vocês gastam mais do que arrecada. Jamais. Jamais. De jeito nenhum. Aproveitou da crise pra comprar uns postos de gasolina. Olha a sacada, velho. Talvez, só talvez, a gente pode fazer um acordo com o PCC que é o seguinte: dentro do território nacional eles não vendem droga e mandam pro resto do mundo. E a gente protege a soberania deles aqui dentro. É, só fabrica. A gente não precisa usar. Aí os americanos adoram pó. Bota aí pra você ver quantas notas de dólar tem percentual das notas de dólar que tem traço de cocaína. Eles sempre gostaram disso aí. Isso é coisa de europeu. A gente nem gosta muito disso aqui. No Brasil, a gente gosta mais de café. Nunca mexemos com esse tipo de coisa. Talvez era o caso pra gente. Vem aí a chapa PCC. Com quem que o PCC faria uma chapa? O PCC. É bom. Vou livrar o Brasil das drogas. Fechei com o PCC. Credo. Ué, no presídio, por exemplo, o PCC decidiu que não tem crack, mas não tem. Já nas ruas, a polícia decidiu que não tem crack, continua tendo. O PCC funciona melhor em todos os sentidos. E a aplicação da pena é imediata. A pena do PCC, você tá no telefonema, foi condenado, você paga na hora. É sério. Tem vídeo disso aí, que é Tribunal do Crime. Fica aí a dica pro PCC. Se lançar essa candidatura, tem gente que vota. Eu tenho certeza. Não, muita gente. Tem que rir, gente. Eu sei que parece absurdo, né? Mas, vou falar o quê, né? O pessoal fica chateado nos comentários aí, mas tenta entender, né? O pessoal do PCC também não fica chateado comigo, não. Não tem nada a ver com isso. Não adianta querer me matar, não. Não foi nem eu que descobri, não tem nada a ver com a Polícia Federal. Eu até, eu acho que vocês são até comerciantes. Acho até perseguição, essa coisa que estão fazendo com vocês aí. O pessoal pegar 50 bilhões do seu dinheiro, né? Drogaria tá aberta em tudo quanto é lugar, vende o quê? Droga. Só que é legalizado. Com o controle que eles estão agora, dependendo, os deputados legalizam isso aí essa semana ainda. Se o PCC pegar metade desse dinheiro aqui e botar em Brasília, isso aqui sai rapidinho. Mas a verdade é que esse rolo todo tá causando muita confusão em Brasília, medo e delírio em Brasília. Tem mais gente abandonando o barco do governo. Dessa vez foi o União Brasil, que até pediu pro ministro do Turismo, Celso Sabino, acompanhar o partido e entregar o cargo. Isso acaba fortalecendo a oposição aí, né, que assumiu e já começou a trabalhar na CPI das fraudes do INSS. E para piorar para o governo, a relatoria dos processos do INSS no Supremo foi sorteada e acabou caindo na mão do ministro André Mendonça, que foi indicado aí pelo Bolsonaro. Eita! A direita também tentou aprovar nessa semana a chamada PEC da blindagem, que tenta mudar a Constituição e só permitir investigações dos parlamentares pelo STF depois de uma autorização prévia do Congresso. Isso aí seria uma forma de impedir que os deputados investigados virem reféns do Supremo, que eles têm o dever de fiscalizar, né? Porque se eles vão investigar, fica meio difícil. Mas acabou que não teve consenso dos partidos e a PEC nem chegou a ser votada. Pro governo foi bom porque é uma crise a menos para gerenciar, ainda mais considerando que também tem muitos outros problemas para resolver agora. E um deles, com certeza, é a crise fiscal, que tá cada dia pior. A dívida pública subiu para quase 8 trilhões em julho. O déficit primário, receita menos despesa, sem considerar os juros da dívida, disparou aí para 59 bilhões de reais. O segundo pior resultado da história do Brasil. E os dados do Banco Central estão mostrando um aumento da inadimplência das pessoas e empresas, principalmente no agronegócio. Inclusive, isso é muito ruim pro Banco do Brasil, que vem sofrendo muito com a inadimplência. As ações chegaram a cair quase 2% depois desse dado do BC, mas acabaram se recuperando e fechando a semana no azul, para a tristeza do Ricardelas, que tá posicionada aí, né, Ricardo? Tô triste. Na verdade, quase toda a bolsa teve uma semana boa, com alguns fatores ajudando as empresas com a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos e queda dos preços aqui no Brasil. A prévia do IPCA veio com deflação em agosto e os dados de crédito do Brasil também estão mostrando um desaquecimento aí da economia. O mesmo que a gente está vendo na criação de empregos formais, que foi menor que o esperado em julho. E tudo isso ajuda o nosso Banco Central a cortar a taxa de juros. Não por agora. Isso está bem claro pelas falas do presidente do Banco Central. Inclusive, eu conversei com o Berriel, que já trabalhou no Banco Central e tal. Ele conversou comigo com o Breno, né, Breno? Você estava lá também. A gente conversou com ele, ele acredita que não tem clima para cortar agora no fim do ano, né? Mas pro início do ano que vem, a gente deve ver aí a Selic começar a cair. Então a gente teve também um cenário
cenário melhor para os juros em 2026, mais uma tendência de piora nas contas públicas. O governo acabou de mandar para o Congresso o texto da Lei Orçamentária Anual, LOA, mas apareceu outra questão para resolver com o TCU, Tribunal de Contas da União, que quer explicações sobre várias falhas aí na Previdência Rural. A auditoria mostrou que teve um déficit de quase 187 bilhões em 2024. Muitos erros no cadastro dos beneficiários e até uma explosão da chamada judicialização dos benefícios, né? Então, a crise previdenciária vem se acentuando aí a galope. Saindo um pouco do Brasil, a gente tá tendo mais uma crise feia do Trump com o Banco Central, porque ele resolveu demitir uma integrante do Fed, o que nunca tinha acontecido antes. A Lisa Cook tava cozinhando tranquila ali, tá sendo acusada de fraude hipotecária por ter 2 residências como principais na declaração da Receita. Queimou um bolo. Ela disse que o presidente não tem autoridade para tirar ela do cargo e que vai entrar na justiça contra a decisão do Trump. É claro que isso tudo também tem a ver com a tentativa do Trump de derrubar os juros na canetada, mas agora está praticamente certo que o ciclo de corte vai começar em setembro. Com vários dados mostrando um desaquecimento da economia, isso está animando as bolsas no mundo todo. Quem acabou decepcionando foi a Nvidia, que lucrou 26 bilhões de dólares no segundo trimestre, uma alta de 59% na base anual, mas vendeu menos chips de IA do que o esperado. Fez projeções mais modestas também para os próximos meses. Já a concorrente Intel não anda muito bem das pernas, mas recebeu um aportezinho aí de 5,7 bilhões de dólares do governo, que está comprando 10% da empresa. Delícia. Agora, se você quiser aprender a fazer investimentos de maneira lícita, né, e permitida pela lei, o que você pode fazer é entrar em auvp.com.br, preenche o questionário. Inclusive, a gente tem a AUVP Wealth, que é para quem deseja abrir fundos de investimento, para trabalhar licitamente aí. Então, na AUVP Capital, a gente também tem uma parte de Wealth para você que quer dar saída fiscal do Brasil. E do lado aqui das rapidinhas, notícias rápidas e relevantes, a gente tem aqui... O que é uma rapidinha? O que é uma rapidinha, Raul? Nunca mexi com isso, só faço longa. É longa-metragem. 30 segundos dentro, não tem... Aqui não tem pausa. Altíssima frequência. Rapidinho é o que você faz enquanto você ouve uma música de funk, no máximo 1 minuto e 22. Aí você tem que repetir a música. Agora tá assim as músicas, né? Todas as músicas sertanejas, agora a música é 2 minutos e meio. Isso é horrível. Eu gostava de música de 8 minutos. Uma rapidinha tem quanto tempo de duração? É um faroeste caboclo? Não, jamais. Parece caboclo é umas... Parece caboclo é umas 6 rapidinhas fácil. Tá doido? Tá maluco? Uma rapidinha, 10 minutos de música. Mas você acha que uma rapidinha dura quanto? Não é esse tempo que você tá pensando, não. É questão de segundos. Que isso? Não, pô. Cara, na prática, assim, uma rapidinha deve dar uns 5, 6 minutos por aí. Uns mais, 5 talvez. minutinhos é justo. É. Não tem como 3 minutos também, não, que você não é também. 3 é pouco. Ejaculação precoce não tem graça, tem tratamento. Médico. Rapidinho não é nada disso, não. Vocês são malucos. Rapidinho é uma notícia que não é nem relevante ao ponto de ganhar um destaque aqui no programa, nem irrelevante também ao ponto de ficar fora. O estoque de certificados de recebíveis do agronegócio, o CRAS, atingiu o volume de 160 bilhões de reais no início do segundo semestre, com aumento de 10% na base anual. O movimento está sendo visto como uma corrida pelos títulos isentos de IR, antes que a medida provisória 1303, que propõe a tributação de 5%, entre em vigor, né, a partir de janeiro de 2026. O Banco Central anunciou mudanças para ajudar as vítimas de golpes do Pix. A partir de outubro, os bancos vão ser obrigados a colocar um botão no aplicativo para denunciar o roubo assim que o Pix for feito. E se for comprovada a fraude, eles vão ter que devolver o dinheiro em até 11 dias, né? Eles vão fazer o dinheiro ficar retido ali. Agora vai ter a antifraude. Então, é porque agora você põe o botão e aí vai ser bom isso, porque você consegue segurar o dinheiro, entendeu? Aí o dinheiro não pode ficar sendo transferido mais, o dinheiro para. Isso é bom, esse botão é legal. Agora, isso aí também vai dar muito golpe de coisa que a pessoa pagou no lugar. Exatamente. E apertar, né? O pessoal do Uber, dos táxis. Isso aí vai ser latado. Depois das denúncias do vídeo de adultização do Felca, que viralizou e causou prisões e processos judiciais sobre abuso de crianças e adolescentes nas redes sociais, o influenciador disse que esse é o mês menos lucrativo da carreira dele. Na entrevista para o Pedro Bial, ele falou que a maior parte da renda vem de publicidade, que nessas últimas 2 semanas acabou perdendo ou recusando verba de patrocínio. Então, é porque recusou, né? Então tá tudo bem. Eu imagino que você esteja recebendo muitas ofertas, né? Inclusive, esse vídeo não foi monetizado, né? Ele desmonetizou esse vídeo. Sim, desmonetizou o vídeo. Com trocentos dinheiro, né? Milhões de visualizações. Mas podia ter monetizado, acho que não era problema nenhum. Podia ter monetizado e até doado o dinheiro, né? Teria gerado uma boa grana. Mas eu entendo ele não querer, porque realmente, né, se você tá fazendo uma denúncia, não é bom você ficar monetizando, porque tudo na internet gera crítica. E a justiça condenou o Dado Dolabella por agressões contra a ex-namorada. Caralho, velho, toda hora, mas... É contra a Vanessa? Não, é uma namorada de 2020. Pô, mas por que as mulheres ainda se relacionam com esse cara, velho? Caralho, 2020? Toda hora ele bate alguém, velho. Não é a segunda vez ele nesse tipo de coisa já? Não, é a terceira, eu acho. Que isso, velho? Ué, a Vanessa Camargo agora. Semana passada ele deu um pau no Luan Pereira. Velho, muito estranho isso aqui. Pô, as mulheres têm que parar de mexer com esse cara. O cara é doido. Dá porra, tomara que o c... ele na cadeia. Beijo, tchau.